E como Demais, vocês né? puderam perceber, hoje o nosso convidado é esse cara talentosaço, um dos principais nomes do stand-up comedy nacional da atualidade, Nando Sou- Viana! eu achei que tava chegando um segundo convidado aí. A minha terapeuta fala, minha mãe também fala isso, meu pai também, que eu tenho que parar de falar, de me depreciar, né? Assim, porque eu fico fazendo esse tipo de piada, assim, Sim. e eu tenho muito hábito de fazer, porque a minha comédia vem muito disso, assim, não é uma comédia afirmativa, assim, de falando pontos positivos, que poderia ser feito até, né? Tem gente que consegue comprar um carro novo e fazer uma piada. Uhum. Eu tenho dificuldade de fazer piada falando bem de mim, sabe? Sempre tive. Eu geralmente falo o que tá me atrapalhando e eu acho que esse jeito de ficar fazendo isso me acostuma, né? Então, no momento assim, às vezes de coisa, posso me vender até errado, né? Assim, de, ele não sei o que, não, mas vem mesmo esse cara famoso aí que você tá falando, entende? Sabe, quando vê, eu tô me depreciando aqui no meio da entrevista e eu acabo fazendo isso Querido, Mas você você tá. acha? Então eu só posso te falar uma coisa: você está em casa. É. Casa. Isso aqui é um exercício que a gente tem que o tempo inteiro fazer. Nossa. sair desse lugar Esse também. é tipo o saia justa não, aquele o papo de segunda esse aqui, né? Só que Né? a Aqui é gente de quinta. de quinta. Porque É. a gente não. Entendi, Entendeu? entendi. Mas, velho, você sabe de uma coisa? Aqui de A quinta. maioria das minhas sketches também sai desse lugar aí. Ou é um lugar de pressão que a gente sofre, ou é um lugar que você vai ser Problema. humilhado, ou é uma fila que você fica 500 horas, você tá revoltado, daí você vai em casa e escreve alguma Mas coisa. olha, quem sou eu Do para ruim. questionar seu terapeuta? Mas pensando aqui, será que você transformar isso em humor, em piada, consecutivamente sendo o seu trabalho do qual você tem êxito, já não é uma maneira de você pegar isso e trazer de uma forma positiva para sua Não, eu vida? acho que com certeza é. Não é, acho que a dúvida não é essa, não. Eu Hum. acho que a dúvida é uma dúvida, na psicologia, talvez assim, de afirmação da sua persona sobre a sua personalidade de fato. Entendeu? Entendi. Então, quando assim, vamos agora filosofar que realmente Lógico. não parei para verbalizar isso, mas é como se a gente tivesse, a gente tem a nossa personalidade, a gente faz uma persona no palco, e se essa persona é carregada de algum viés negativo ou alguma coisa, você pode tender a puxar a sua vida um pouco mais para isso, para se adequar cada vez mais a essa persona que você desenvolveu. Deu para Caraca. entender? Sim. Vou dar um exemplo assim, se a pessoa tem uma comédia em que ela dá muito errado com mulheres. Vou dar um exemplo, não acho que exista alguém com esse recorte, mas vamos dizer que esse é o recorte. O cara dá muito errado com mulher e ele fala dando muito errado com mulher. Eu acho que na vida pessoal, se ele vai chegar numa mina, ele vai tentar fazer que dê um pouco errado, mesmo sem perceber, Sim. É uma psicologicamente. Uma autossabotagem. autossabotagem daquilo para poder que o material dele tenha ainda esse peso, essa argumentação. Então tem que tomar cuidado com as bengalas que a gente coloca na nossa personalidade, na nossa vida, porque daqui a pouco a gente vê isso como uma bengala mesmo, assim, você não consegue sair disso e acha que a tua comédia depende disso ou que a tua vida real precisa estar equiparando essa Nossa, parte Cara, negativa, é entendeu? sensacional isso que você está falando, sério. É Sacou? uma análise muito interessante de um stand-up que trabalha muito com o cotidiano poder transformar numa armadilha, a sua piada se transforma numa armadilha Pode para a vida virar, eu pessoal. acredito que sim. Eu, Não, assim, Faz E o sentido. analisando. pior é, o cara começa a se dar bem na vida, ele fala, cara, eu não podia estar bem, Que é um porque pouco, vai atrapalhar minha criação. que eu acho que é onde um pouco que entrou comigo em algum momento da minha carreira. Eu acho que eu tive um pouco esse negócio assim de, sabe, de vai, isso aí vai. Eu acho que eu sou um pouco que não dá certo. Então, quando a coisa começa a dar certo, para mim é um pouco, epa, que ambiente é esse, né? Nunca deu certo, como é que vai dar agora? Entendeu? Então é um pouco dessa desconfiança, dessa, né? Então Caraca. isso deve acabar, porque não é É aquela possível, coisa sabe, do né? Uma hora vai acabar, nem vou me apegar à fama, porque amanhã, entende? Eu acho que talvez Sim. possa ter uma segunda, terceira camada, às vezes nas pessoas, ou até em mim, assim. é o cantor de rap que conseguiu ter sucesso contando a tragédia que é a vida ali na periferia, sem dinheiro, não sei o quê, aí ele começa a ter sucesso, ele fala: "Caralho, mas agora já minha vida já não é mais uma Aí tragédia". você tem que achar um jeito diferente de fazer aquela mesma Exato. poesia, ainda olhando, claro, acho que o rapper ele tem uma raiz tão forte naquilo, naquela proposta e naquela comunidade, muitas vezes, que ele não se esquece, mesmo saindo, ele ainda Exato. consegue falar com o peso de quem viveu muito tempo, de quem sofreu muito, ele tem muito tempo ainda, porque ele nasceu lá, né, e aquilo faz É. parte dele. Então eu acho que até dá, sabe, nesse exemplo aí, mas eu acredito que algum outro possa Mas, Mas dar. mas, deve ter mas, por conflito. exemplo, o stand-up. O stand-up é um contador de história. É, Você é um contador de história que isso. você, né, um cotidiano seu ali.
Aí quando você vai perdendo aquele cotidiano, você fala, Isso, pô, eu peguei perfeito. aquela fila, não sei o que, me fudi lá, mas depois a mulher falou, não, o cara viajou, foi pra Paris, comeu não sei o que. Eu não E sei, aí? mas aí você vai ter que começar a migrar isso, né? Isso, Assim. isso. Tu não consegue fazer Vamos pegar exemplos dos meus amigos e tudo. Vamos lá. O Ventura é o da quebrada. O Ventura ainda consegue, por ter nascido e tal, ele consegue fazer referências, e porque ele não faz tanto tempo que ele, né, saiu de Aham. lá, então, Uhum. e ele vai muito, a família dele tá toda lá. Então, existe ainda. Mas tu já vê que ele começa a visitar outros locais, já no Sim. material dele. Aquela coisa de comunidade mesmo, das brincadeiras, ou não sei o quê, foi começando com Ficar pra isso. trás agora. Mas vão indo para outros caminhos. De vez em Agora quando ele ele- resgata, ele lembra de alguém, de um fulano, de não sei o que, ele pode resgatar. Mas Mas aí ele já traz um recurso meio tipo assim, igual o Mazzaropi quando fez sucesso, que era um caipira em Buenos Aires. Né? Em Bariloche. Um caipira em Ótima análise. Bariloche. Era um caipira em Bariloche. Que ele vê a neve pela primeira vez. eu adorei a tua. É o Ventura indo pra Nova York. Ou qualquer um, ou o Whindersson, ou qualquer um que Isso, sim. relate um pouco da vida adversa e tem um contraponto da vida, né, de um outro momento que tá. O Whindersson tem muito isso. O Afonso tem muito isso também. O Exato. Afonso é mais pro lado do que o Whindersson, no caso, no mesmo círculo aqui, né? Que é de gente que fala da pobreza, de ser pobre, da diferença, né? Sim. Diferentes formas de fazer, mas é um pouco. Acho que isso que lançou eles, né? Esse É universo. igual a gente vai comer uma lagosta pela primeira, então você fala, porra, daí chega lá, dá aquele garfo, não sei o que, não sei o que. Não tem nem ideia por onde começa. É aquele contraponto aí você explora Isso, essa é o realidade. caipira em algum lugar. É total, velho. Um dia minha total. mãe me falou, já comentei isso até com os meninos, a minha mãe falou, por que você não fala então história? Porque eu disse, mãe, é que uns assuntos às vezes que eu pego, eles são mais nichados, né? Tem assuntos que são mais universais e tem assuntos Sim. que são mais nichados. Eu acho que alguns assuntos às vezes eu pego nichado totalmente por interesse próprio, assim, porque eu não gosto de fazer coisa que não é do meu interesse mesmo, genuíno, assim, ficar fazendo porque vai virar, porque talvez não sei o quê, porque o assunto é do momento, porque saiu a notícia, eu acho um saco, assim, me seca, assim, a Aham. minha libido cômica, saca? Não tenho nada que me pegue disso. Então eu acabo falando coisas muito específicas minhas. Então minha mãe um dia questionando, minha mãe sempre pitaqueira de carreira, aquelas coisas de pai e mãe, assim, sempre dando umas ideias que não tem nada a ver, assim, mas sempre com muito carinho, às vezes eu fico até meio puto, assim, porque não é possível que eu tô ainda, 2022, estou recebendo essa ideia ainda. E aí, então tem todo esse negócio, daí minha mãe um dia falou, por que você não fala umas coisas tipo os meninos, não sei o quê? Eu disse, mãe, os meninos foram pobre e fudido, entendeu? Eu não fui pobre e fudido, eu só fui meio fudido, entendeu? Não tem como eu vou agora ficar pegando assunto de que eu era ficar forçando uma pobreza. Maravilhoso entendeu? inventar uma história. Vou inventar uma pobreza maior. Não, fui pobre, não fui. Sim. Sim. Não, nada de que foi certinho, não. Mas não posso. Diferente de uma dizer. miséria. É né? diferente. A minha mãe e meu pai, sim, foram miseráveis. Assim, eles têm uma história de vida, assim, mas eu não consigo ter eles. Eu nem me sentia pobre, entendeu? Mesmo a gente sendo Sim. com classe média baixíssima, Você- por uma grande parte da minha vida de criança, e eu acho que só na adolescência, que ainda assim tava fodida ainda, foi melhorar ali com 16 anos, eu acho que a minha vida, meu pai começou a se acertar mais na vida. Mas você tinha uma Mas teve consciência de uma- classe, olhar Mas, pro lado mas e falar, eu o cara tá tinha, pior não, ali. meu pai me dava muito brinquedo, então eu tinha uma noção que, porra, eu ganhava muito brinquedo, sabe? Porque meu pai às vezes não tinha muito tempo, eu acho que ele revertia em É o barro presentes. dá chocolate pras crianças o dia inteiro. É mesmo? eu não dou Criança- brinquedo porque eu não tenho Tem grana, criança que já entendeu? perdeu a perna já, né? De tanta... Ele não tem essa afetividade, ele transforma Ele em é gosto. mesmo? E leva pra comer espetinho. E manda foto, olha espetinho. As crianças engordaram 72 quilos, Imagino. mas amor nenhum. Nenhum, né? É isso. É isso. Cara. Mas o meu pai tinha um pouco disso, mas sempre foi muito carinhoso, mas fazia Mas isso. você E contou. eu tinha uma noção de que, porra, eu tô legal até, entendeu? Assim, eu Aham. não tenho essa de que, nossa, eu sofri. Pô, eu não me senti que eu sofri, então eu não consigo trazer isso. Não, e no caso, a gente que faz esquete, que tá vivendo um personagem, Aham. também traz, obviamente, como a gente escreve, a nossa realidade. Claro, claro. É muito difícil você conseguir atingir a realidade, seja da alta sociedade, você pode criticar a alta sociedade, mas sobre a ótica da classe média. Exato. Mas você E mais o ainda... contrário também, assim, porque às vezes a pessoa não tem empatia com setores e com minorias justamente por isso, assim, porque eles não têm aquela vivência e acabam se Isso. distanciando e achando que é só E a no versão caso de deles. vocês é muito até mais genuíno, porque é a tua cara Uhum. falando para Uhum. aquele público. É uma coisa que você tá atrás de um personagem. Então, se você não é uma coisa que você tá vivenciando, não vai comprar.